go up early in the morning, then I hit the street. Gotta get my fitness, then I hit up Krispy Kreme. Fala pessoal, estamos aqui. Eu não achei que tanta gente ia fazer perguntas sobre o musical, mas tem, então eu vou responder e você fica à vontade para responder daquele jeito, você sabe, né? Tá. E vou começar a responder aqui, tá bom? Sim, na minha opinião, a melhor parte do musical é Thriller, mas não sei se é um spoiler isso que eu vou dizer. Não tem nada a ver com o Thriller que a gente conhece. Nem o porquê, nem nada. É um Thriller que tem a ver com o musical mesmo. Mas é uma parte incrível, assim, em termos de produção, cenografia, tudo. É realmente o ponto alto do musical, pra mim. Como essa pessoa que me perguntou é uma pessoa que é muito ligada à dança, eu presumo que essa tenha sido uma observação também dessa pessoa. E eu, particularmente, considero as coreografias muito fracas. Não só eu, na verdade, mas muitos profissionais da área, muitas pessoas da dança consideram. E tendo em vista que é um musical, que é uma obra que vai ficar em cartaz, os caras ensaiam, e não é como uma turnê que viaja, eu confesso que eu esperava mais da parte coreográfica, porque a gente está falando de uma alteração de uma obra que é muito boa e não fica no mesmo nível. Concorda? Plenamente. Pronto. Eu vou ser muito honesto. Eu acho que enquanto esse negócio estiver em cartaz e eu vier para Nova York, eu vou assistir esse musical. Tenho que ser honesto. Ai, Deus. Essa é a quarta vez que a gente vem pra cá. É a segunda vez que eu consigo assistir. A primeira vez não tava nem em cartaz. E a segunda vez que eu assisto. E eu acho que toda vez que eu vir eu vou assistir. Essa vez que eu assisti não era a mesma atriz fazendo a mãe, não era o mesmo ator fazendo o Michael adulto, não era o mesmo ator fazendo o Michael adolescente e não era o mesmo ator mirim fazendo o Michael criança. O ator que fez o Michael adulto, na minha opinião, é 1000 vezes melhor do que o cara que eu vi na primeira vez, de verdade. Os pontos que eu não gostei no musical, infelizmente eu continuo não gostando e já vou falar deles. Mas eu saí com uma impressão muito ruim do musical por causa da primeira vez. Porque eu entendo que esses caras, por mais que eles sejam fãs do Michael, por mais que eles amem Michael, eles são atores. E eles começam a fazer um laboratório, pelo menos assim, a maioria deles relata isso, tá? Talvez não todos, mas a maioria deles relatam que eles começam a fazer um laboratório quando passam no teste. E interpretar uma pessoa como Michael não é uma coisa que você passa num teste, é um laboratório muito complexo. Então eu entendo, mas o primeiro cara que eu vi, gente, agora eu posso falar porque eu vi hoje, eu gostei. Ele não tinha nada de Michael, nada, absolutamente nada. Ele não tinha movimento do Michael, ele não tinha canto do Michael. E ele tinha um tique que me incomodava, que era assim, ó. Tudo ele falava, ele fazia assim, ó. No. Oh, no. Me incomodou, porque o Michael, eu nunca vi o Michael ter tanto essa coisa de... E o de hoje não. Fora isso, o canto do ator de hoje, ele também não era um canto tão afetado. Porque cantar o Michael é um negócio que é impossível, sabe? Tipo, eu vou dizer aqui, eu sei que tem gente que não vai nem gostar. Hoje, tem muita gente hoje que canta Michael, tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto, mas assim, todo mundo, todos eles. E eu posso dizer que provavelmente eles também têm isso. Eu escuto todos eles de olho fechado, eu sei quem tá cantando. E eu tenho certeza que eles também, porque ninguém canta igual o Michael. Mas o canto do cara de hoje, acho que é Elijah que fala, era muito bom. E o menino que fazia o Michael, que é o Michael dos anos 70, início de 80, eu também achei o de hoje muito melhor. Já o menininho que faz o Michael criança, o que era anterior quando eu vi, ele era muito incrível, o moleque era muito incrível. Mas ele cresceu, ele foi trocado. O de hoje é um fofo, que eu vi, ele é um menininho muito bonitinho. Mas a métrica do Michael ainda é difícil para ele, então ele vai perdendo tempo. E isso às vezes me incomodava. Então, é uma pergunta complicada, parece fácil, mas não é.
porque o diretor, ele vai dirigir depois do ponto onde ele já recebe um roteiro. O que mais me incomoda no musical é o roteiro. De verdade, a ideia é boa, mas o roteiro não é. Não é, não adianta. Eu vou assistir depois, eu não vou assistir dessa viagem. Eu vou voltar um dia, eu vou assistir de novo. Vamos assistir de novo. Porque eu não aceito não gostar uma coisa do Michael. Eu não aceito. Ué, não aceito mesmo. Porque não é do Michael. Eu não aceito não gostar. Isso é um Michael ficção deles. Mas é uma ficção. Eu não gosto. Olha, eu assisti de novo e o roteiro não me convenceu. E eu vou depois falar do roteiro também. Então é difícil. Porque o que eu mudaria não é o diretor. Aqui, as coisas funcionam muito, sabe? O roteiro tá pronto, agora você dirige. Eu acho que eu mudaria algumas escolhas que eles fizeram, cênicas, que eu também não curto, porque não é Michael. Cara, o toaster deles é absurdo. O toaster deles é absurdo. Principalmente porque é um toaster. Toda a estrutura do musical é uma estrutura fixa. Então vocês pensam que assim. Vou ser bem honesto, tá? Nem o Michael tinha o toaster que eles têm no teatro. Porque o Michael tinha que viajar. Então aquele negócio tinha que ser montado e desmontado. Montado e desmontado. E eu já vi toasters dessas que viajam em turnês. Então as que ele tem no teatro é incrível. A luz é uma luz... Não é um show, é um musical. Então ele é uma luz mais teatral. Ele é uma luz mais sutil. Tem momentos que eu acho a luz muito, muito boa mesmo. Tem alguns momentos que eu acho a luz meio tipo... bota lá bastante coisa pro pessoal se encantar e falar, uau, quantidade. Mas em geral eu gosto da luz. Então, a ideia do musical é apresentar para um público a história do Michael. E o musical se passa nos ensaios da Dangerous Tour. Durante os ensaios da Dangerous Tour, uma equipe de reportagem da MTV vai fazer... a cobrir os ensaios, e aí começa uma entrevista, e aí durante a montagem da Dangerous Tour, o Michael meio que vai revisitando a história dele, e nessa revisita e nessa entrevista ele vai contando a história, e a história dele vai sendo contada através das músicas. Então é um recorte da história do Michael, é uma história que esse recorte vai até 92, porque é quando é a data de onde se passa o musical. Mas tem músicas do álbum History também, então não é uma coisa tipo, acaba ali. Então ele conta uma história, e assim, é um musical, ele é rápido, não dá pra aprofundar muito sobre nada. Galera, eu recomendo, como eu recomendo vários outros espetáculos relacionados a Michael, sabe? Porque eu acho que as pessoas confundem muito a obra do Michael. As pessoas confundem muito a obra com o artista. Elas confundem muito a obra e o criador. E eu acho que é bacana a pessoa assistir, porque assim, basicamente, é a minha visão quando eu faço meu show. Não é o Michael, é a minha visão daquilo. Se você for assistir o Cirque du Soleil, é a visão de quem criou aquilo. O musical é a mesma coisa. O musical lá do outro país, o outro cover, não importa. É sempre a mesma ideia. Ninguém vai fazer o que o Michael fazia. Então eu recomendo, porque é uma forma de você ver a obra do Michael por uma outra ótica. E aí vocês vão ver o quanto é respeitado ou não do original. Eu vou ser muito honesto. Na primeira vez que eu vi, eu me emocionei com a cena que tinha da mãe do Michael e o Michael. Aí é um spoiler também, não sei se é bom falar, mas enfim. I'll Be There é apresentado dessa forma, a mãe do Michael e o Michael criança cantando juntos. E foi um número que eu achei muito bonito. E me emocionei assim, não cheguei a chorar, mas me emocionei de ficar com lágrimas nos olhos. Hoje, eu vou ser bem honesto, eu já vi coisas que eu achei que estavam melhores em termos de performance, como eu falei, mas não me pegou emocionalmente. Já o Cirque du Soleil me pegou emocionalmente. Tem um momento lá que eles projetam o Michael em tudo que é canto, que bicho, é um negócio emocionante. Mas isso é minha leitura, não quer dizer que todo mundo vai ver igual. Galera, eu vou explicar o que eu não gostei. Esse é um musical, não é um show. Então,
quando você tem um show, tudo gira em torno da música. A música é o fio condutor. Inclusive no próprio musical eles falam isso. O Michael em algum momento fala isso. Um show, ele é guiado pela música. Um musical, ele é guiado pelo roteiro. Porque as músicas não seguem uma ordem cronológica. As músicas, elas não seguem uma regra. Então o roteiro é o que dá o tom. O roteiro é o que conduz. O que eu não gosto no musical? Vou explicar pra vocês e eu vou falar uma coisa que eu não sei se deveria falar. Fala, senão eu falo. Eu vou falar porque é uma informação que nem todo mundo sabe. Então, tem spoiler. Se você não quer um spoiler do musical, já pula. Pula. Que é o seguinte. O musical, o roteiro se passa nos ensaios da Dangerous Tour. E duas coisas são os pontos principais desse ensaio. O primeiro deles é o fato do Michael ser viciado em remédios. O segundo é o fato do Michael querer uma catapulta e teoricamente não se ter dinheiro para isso. Por que eu não gosto desse roteiro? Porque nenhuma dessas coisas eram verdade. E como é que eu sei que não eram verdade? Primeiro que dinheiro nunca foi problema para montar a Dangerous Tour. A Dangerous Tour foi a turnê mais cara já produzida na época. O Michael não tinha uma catapulta, ele tinha duas, ele tinha 2 palcos que viajavam, se alternando. Então, eu não gosto da ideia de se criar um drama em cima. Tipo assim, se cria literalmente um enredo em torno disso. Bom, isso nunca foi um problema. Eles chegam ao ponto de falar que o Michael vai ter que botar Neverland como garantia. E se a turnê não recuperar o dinheiro, o Michael vai perder Neverland, tarará. Por causa da catapulta. Mas você botou a nossa casa como garantia por causa da catapulta? Fica quieta, para. Que papagaiada, viu? Que papagaiada. Para. E aí, assim, era ridículo, na minha opinião, esse enredo. Porque na turnê seguinte o Michael teve 4 catapultas na History. E aí, ele botou o quê, então? Então, eu não gosto desse drama porque toda vez que isso aparece no musical me incomoda demais, sabe? E o Michael, ele bota essa ideia como a grande ideia da abertura, e os caras em volta do tipo, olha, isso não... isso é um problema e tarará. E eu fui conversar com o Kevin Dorsey, conversei com a Jennifer, conversei com o Lavelle, e eles disseram que no processo criativo nunca existiu esse tipo de coisa. Eles disseram que quando o Michael chegava e apresentava uma ideia, aquilo era colocado tipo como uma prioridade. Se aquilo não fosse possível, não se levava adiante. Mas assim, existe um relato de um cara que é o Peter Morse, ele era o iluminador do Michael. Ele falou que o Michael pediu para ele criar um quadrado. Enfim, ele deu um nome lá. E ele criou. E aí ele falou que o Michael chegou e falou, agora faz uma tira. E aí ele fez. Aí ele falou que o Michael virou e falou, agora você faz uma parede. E aí ele fez. Isso acabou se tornando aquele fundo do palco de Dangerous. Isso tá no site desse cara, tá? E aí ele falou que quando ele viu aquilo, o Peter Morse, o criador, falou, meu Deus, que negócio incrível. Ele falou que quando acabou, o Michael virou e falou, agora você faz 2. Porque quando tiver com o palco num país, o outro palco tem que estar no outro. Dinheiro nunca foi problema. Fora que eu vou dizer uma coisa pra muita gente que vai ser um balde de água fria. A catapulta do Michael na Dangerous, ela era acionada manualmente. Eram pessoas que faziam o sistema de contrapeso. A galera que trabalhou com o Michael confirmou isso pra mim. Então, hoje em dia, existem catapultas de vários sistemas. Existem catapultas elétricas, automáticas, motor, pneumática. Na época do Michael era manual, ou seja, não era essa fortuna toda. Não era tão caro ter a catapulta. Ah, Rodrigo, mas que exagero. Então, me incomoda por eu saber você botar que, nossa, o Michael teve uma ideia tão impossível de uma catapulta que ele vai perder até neve. Não, acho que foi um caminho besta. A outra coisa que eu não gosto. No musical, eles colocam... Assim, é tão explícito esse vício do Michael que as pessoas que trabalham com ele sabem. Então, o diretor sabe, o cara que cuida das finanças da turnê sabe. E aí,
eu fui conversar com a galera que eu já pude, que trabalhou com o Michael. Porque quando acabou a turnê, o Michael foi se internar numa clínica para desintoxicação. E a galera que trabalhou com o Michael falou que nunca houve indícios. Nunca houve... Ninguém nunca soube. Então, sabe assim, porra... A galera que conviveu meses ensaiando, que viveu 2 anos fazendo turnê, os caras falaram que nunca viram, não existe. E no musical, o negócio é explícito a ponto de no meio do ensaio o Michael pegar e fazer... Sabe? E aí eu penso que é uma imagem que... Eu não gosto do Michael que pinta. Eu acho que assim... O próprio Michael se internou numa clínica para desintoxicação. E eu acho que isso é um assunto pessoal. Embora existam outras teorias, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho que não é o caminho. Eles chegam ao ponto a coisa era tão explícita que eles chegam ao ponto de falar que no musical os repórteres da MTV descobrem o bagulho. Então, são 2 coisas que me incomodam, porque assim, a questão da catapulta é uma fraude, não existe, e a questão desse vício. E aí, obviamente, que tem uma terceira questão, e essa, pra mim, é a única coisa que, por mais que seja um pouco exagerado, eu considero humano, assim dizer, que é a questão de como o Michael criou um próprio fantasma para si. Que é essa questão da busca da perfeição, da cobrança que ele tinha em torno do que ele fazia, a cobrança de si mesmo, que ali eles criam um paralelo com tudo que ele passava por conta do pai. Que aí é uma coisa que para mim faz sentido. Cada pessoa vai ler isso de uma forma, mas ali tá desenhado dessa maneira, e para mim ali é a única coisa que você pega e fala, ok, faz sentido. Mas toda a forma como a coisa se desenha através... Essa questão da cobrança dele em função do que o pai plantou por esses outros caminhos, você fala, putz, merda, não tá legal. E aí, enfim, coisinhas mínimas que eu não vou ficar falando para não estragar para quem vai assistir, que você fala, não, isso não foi assim, cara. Não, isso não foi assim. Eu acho que você deve ver sim, porque... Como eu falei, eu percebi, nas 2 vezes que eu fui, eu percebi uma coisa. As pessoas que mais gritavam e mais ficavam assim entusiasmadas eram pessoas que aparentemente não eram tão fãs do Michael. Mas, pra gente que gosta muito, que conhece muito, é incrível ver justamente isso. Você vê a pessoa que é muito fã e a que não é, encantada, porque assim... Uma coisa é fato, você vai ver um baita espetáculo com pessoas muito talentosas cantando e dançando a música do Michael. Ah, não é igual o Michael? Dançando não. Dançando uma outra coreografia. Sim, não é... Eu tenho que ser honesto, nenhuma coreografia é a coreografia do Michael. Mas é porque os musicais precisam ter coreografias originais, não podem usar uma que já existe. Então nenhuma coreografia é do Michael. Tudo é criado do zero. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Eu acho que a produção foi muito esperta. A partir do momento que eles colocam um musical se passando num ensaio, eles já eliminam a preocupação de você ter um baita figurino, porque os figurinos bons aparecem nos momentos tops, nos momentos que eles escolhem o destaque. Ao longo do musical é como se fosse um ensaio, então as pessoas estão com roupas de ensaio, o que faz com que, na minha opinião, o musical tenha um figurino pobre. É totalmente diferente se você for assistir, por exemplo, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, cara, é uma paulada de figurino foda do início ao fim. Sei lá quanto tempo é de Cirque du Soleil, é figurino incrível do início ao fim. No musical do Michael, não. E aí, entra uma outra questão que me pega também, que me deixa um pouco incomodado. Eu não vou falar nem de mim. Esqueçam que eu faço Michael, esqueçam que eu tenho meus figurinos. Esqueçam. Eu poderia falar aqui o nome de pelo menos uns 3 caras que fazem figurinos melhores do que os figurinos do Michael que estão no musical. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Para muita gente pode ser um detalhe simples, mas para mim não é. Porque
Justamente existe um livro do figurinista do Michael, e quando você se aprofunda, você entende que cada detalhe do figurino do Michael tem um porquê. Cada detalhe tem uma exigência do Michael. E pra mim o musical peca porque tem coisas ali que você vê e você faz... Não rolou. Então, em termos de figurino, eu não vou dizer que acho ruim, tá longe de ser perfeito. Eu diria que em termos de figurino minha nota é, sei lá, 5, 6 talvez. Aí a mesma coisa se aplica ao cenário. Eu considero o cenário hiper inteligente, muito, porque ele se passa num ensaio, e aí ele tem coisas que são muito comuns no meio musical, que são aquelas tapadeiras que entram, que se movem, tarará. Mas tem, assim, 2 momentos que eu considero muito legais mesmo, que são coisas que descem do teto, que formam um cenário, que dão uma profundidade e que, tipo assim, faz a coisa ir para um outro lugar. Quem já foi assistir musicais, quem já viu outros musicais, sempre fala que, no caso do Michael, é um cenário inteligente, mas é simples. Eu não vi tantos musicais assim na vida, mas eu assisti alguns musicais que realmente são mais rebuscados e mais incríveis. Amanhã eu vou ver o De Volta para o Futuro. Vai saber. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam entender e separar as coisas. Eu consigo separar as coisas. Não é porque não é que eu não gostei de tudo que eu achei horrível. Não é isso, gente. Não é incrível. Não é incrível, não é horrível. Os atores são hiper talentosos, os bailarinos. É uma galera de muito talento numa produção muito bem feita. Tá longe de ser horrível. Entendam. Eu não considero, sei lá, eu não daria nota 10, mas eu também não daria nota 2. No geral, assim. Então, não é que eu não considero 100% que eu acho que é horrível. Não é isso. Tanto que eu falei, se puderem assistir, vão assistir. E assim, a minha visão, ela é uma visão baseada até, talvez porque eu tenha muita informação, e aí eu acho que isso acaba me interferindo na forma de absorver o negócio. Como muita gente perguntou de coreografia, eu vou responder. Como se trata de um musical, e os caras querem, né, o musical, eles criam um musical pensando numa história que esse musical vai escrever ao longo dos anos e tal. Então tudo tem que ser o máximo original possível. Então a coreografia, ela é original. O original do musical. O que quer dizer que eles não dançam as coreografias do Michael. Então Beat It, Thriller, Smooth Criminal, Jam, enfim, todas as coreografias que tiverem no musical não são as coreografias nem do show nem do clipe. E aí entra o que eu considero, enfim, é uma pedra no sapato, porque eles não têm outro caminho. Eles precisam fazer o original, é inferior ao que o Michael criou. Então, eu acho que mudou minha percepção, porque eu já sabia de tudo. E aí, eu acho que assim, a primeira impressão que eu tive, como tudo foi novidade, porque eu evitava ver o máximo possível, eu absorvi as coisas de uma forma que eu achei, não gostei, que eu falei, pô, eles inventaram demais. Então hoje, eu fui já sabendo o que eles inventaram, né? Inventar é a forma de dizer, tá? Eles tiveram que criar. E aí eu fui mais de coração aberto. E uma coisa que eu tenho certeza também me fez absorver melhor é o cara que estava fazendo o Michael. O cara que estava fazendo o Michael hoje, ele era muito mais carismático, ele era muito mais... No começo do show ele fez um footwork, eu falei, esse cara vai fazer um moonwalk bom, que o outro cara nem moonwalk sabia, juro, sem maldade. Ó, eu confesso que eu não faço ideia se isso seria possível, porque eu não sou um ator, não me considero um ator ali, eu não sei. E assim, seria um desafio por ter que falar meio como Michael e agir. E aí a gente tá falando de uma criação, porque eu trabalho muito em cima do que existe praticamente, sabe? Eu tenho uma referência, então trabalhar em cima
de um diálogo que nunca existiu, que nunca foi falado e que não tem, seria uma dificuldade muito grande para mim, muito. E eu confesso para vocês que eu tenho um prazer tão grande de dançar uma coisa e eu sei que não é idêntico, eu sei que não é igual, mas eu tenho um prazer tão grande de falar, meu, o Michael fazia esse passo aqui, eu tô fazendo no palco, meu, sabe? Que eu teria que encontrar uma motivação diferente para fazer uma coisa que aquilo nunca tenha sido feito pelo Michael, entende? Harmonias que ele nunca cantou, formas que ele nunca interpretou aquela música. Então, de verdade mesmo, porque eu não sou um ator, então a minha motivação não é a mesma de um ator, sabe? O meu lance tá na música mesmo, tá no show. Eu me considero um artista, um cantor. E assim, poderia atuar? Poderia. Mas eu teria que realmente virar uma chavinha para entender, sabe? Não é uma coisa que... Não vou dizer que eu não faria se eu recebesse um convite, porque eu acho que eu gosto de desafios, cara. E seria um negócio, pô, Michael. Mas seria um desafio de verdade, pra eu entender como fazer isso aí. Mas eu tenho que deixar claro aqui que funciona. Como musical ele funciona, como produto ele funciona. Ele é um negócio incrível. Ele apresenta o Michael de uma forma positiva, apesar dessa coisa do remédio e tal. Ele coloca o Michael num lugar onde as pessoas até então não enxergavam, que é o Michael no musical, o Michael na Broadway. O Michael é um cara, pensa, o Michael é um cara da música que revolucionou o palco, o videoclipe. Hoje ele é um cara que o Cirque du Soleil mais bem sucedido é o dele. O musical do Michael aqui na Broadway é um dos mais bem sucedidos da Broadway e ele vai pro cinema. Então isso coloca o Michael em todas as frentes. Por si só, pra mim, isso já faz o musical funcionar. Eu acho que, em geral, a maior parte das pessoas saem de lá felizes e satisfeitas. E pra mim é isso. Por isso que eu falei, eu vou ver quantas vezes eu tiver que ver pra sair de lá e falar, porra, esse bagulho é foda, eu amei. Tem que ver.